Olá, tudo bem? Nós, da Orquestra Jovem Circuito das Águas, produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esses outros vídeos, acesse nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre as 4 estações do compositor Antônio Vivaldi. As 4 estações é uma série de 4 concertos para violino e orquestra do compositor Antônio Vivaldi, que nasceu em 1678. Esse concerto é um concerto da época do Barroco e foi composto em 1723. E como o nome já diz, cada um desses 4 concertos faz referência a uma das estações do ano. Então, o primeiro concerto dessa série que a gente tem é a primavera, depois vem o verão, o outono e depois o inverno, sendo que cada um desses 4 concertos possui 3 movimentos. E o que esses concertos têm de tão diferente? O que faz eles serem especiais? É porque eles são concertos descritivos. Como assim? Eles descrevem alguma história, algum poema ou alguma imagem. Mais pra frente, esse tipo de música vai levar o nome de música programática. Então esse termo música programática foi inventado lá no Romantismo, mas ele também serve para as 4 estações do Vivaldi. É esse tipo de música descritiva. No nosso caso aqui, as 4 estações do Vivaldi, elas foram compostas a partir de um poema de autor desconhecido, muitos até acham que foi o Vivaldi mesmo que escreveu esse poema, e cada um dos poemas ele descreve um pouco sobre as estações, sobre cada uma das estações. E esse poema também tem 3 estrofes e cada uma das estrofes faz referência a um dos movimentos. Então, se a gente pegar a partitura desse concerto, na parte do violino solo vai ter esse poema. E a gente lê esse poema e escuta a música e percebe a relação que existe entre a música e o poema. Antes da gente falar um pouco mais sobre cada um dos concertos em especial, vamos falar um pouco sobre o concerto em si. O que é o concerto? O concerto é um estilo de música que é feito para um instrumento solo, no caso aqui é o violino, e para a orquestra. Então é o tipo de música que meio que gira em torno do instrumento solista. Ele que normalmente está com as melodias principais, ele que vai falar pra gente como a música vai acontecer. O concerto é bem essa relação entre o solista e a orquestra. Às vezes essa relação entre o solista e a orquestra é amigável, ou seja, o instrumentista solista começa uma frase, a orquestra termina essa frase musical, né? As coisas se complementam, as coisas conversam de forma amigável. E às vezes essa conversa não acontece de forma muito amigável não. Às vezes o instrumento solista está fazendo uma coisa e a orquestra interrompe e faz outra coisa. É claro que isso tudo está escrito na maioria das vezes. E é assim que a gente vai observar que vai acontecer nesses concertos que a gente vai estudar agora e nos outros concertos também. Essa relação entre orquestra e solista. E nesse vídeo agora a gente vai falar sobre o concerto da primavera. A primavera é um dos concertos das 4 estações mais famosos. Tenho certeza que vocês já ouviram algum dia. Então, isso que vocês acabaram de ouvir é uma parte do concerto da primavera. Agora eu vou ler para vocês o poema que inspirou o primeiro movimento dessa música. A primavera chegou. Os pássaros celebram a sua chegada com canções festivas e riachos murmurantes são docemente afagados pela brisa. Relâmpagos, esses que anunciam a primavera, rugem, projetando o seu negro manto no céu, para depois se desfazerem em silêncio, e os pássaros mais uma vez retomam as suas encantadoras canções. Então é sobre isso, sobre essas coisas da primavera, esses elementos da primavera, que o primeiro movimento dessa música vai falar pra gente. Então, esse início que a gente acabou de ouvir, que a gente vai ouvir de novo, são as canções dos passarinhos, os passarinhos anunciando a chegada da primavera.
principalmente no violino solista, algumas melodias que lembram muito o chamado dos passarinhos, lembram muito o canto dos passarinhos mesmo. Então aí é como se eles estivessem conversando. Depois a gente tem uma seção de melodias que lembram muito os riachos fluindo e a brisa que ele comenta no poema. Logo depois, a gente tem o tema principal da música apresentado de novo, mas agora com uma característica um pouco mais triste, para chamar logo em seguida os relâmpagos que trazem na primavera. Nesse trecho que a gente ouviu, dá para perceber bastante, como se a orquestra estivesse fazendo os trovões e o violino sol estivessem fazendo os raios ou os relâmpagos que caem. E depois a gente tem a volta do tema principal com os passarinhos chamando a canção da primavera, como se significasse um momento de calmaria depois que os relâmpagos passam. Então esse que a gente ouviu foi o primeiro movimento da primavera. O segundo movimento da primavera é bem diferente do primeiro. O segundo movimento é o único movimento lento desse concerto. Vou ler o poema dele para vocês. Nos prados cheios de flores, com ramos cheios de folhas, os rebanhos de cabra dormem e o fiel cão do pastor dorme ao seu lado. Então aqui a gente vai ter um movimento de calma, um movimento que retrata as cabras e o cão do pastor dormindo um ao lado da outra e as folhas e as flores da primavera no redor, nos campos. E o movimento ele vai ser inteiro assim, bem lento, falando pra gente sobre essa calmaria. No terceiro movimento, a gente já volta para a música agitada. O terceiro movimento é um movimento de dança. É como se fosse uma dança de comemoração da primavera. O poema desse terceiro movimento é: levados pelo som festivo das rústicas gaitas de fole, ninfas e pastores dançam levemente sobre a brilhante festa da primavera. Então o terceiro movimento vai falar pra gente sobre essa dança e sobre as gaitas de fole, né? Como se a orquestra agora fossem gaitas de fole.
esse foi o nosso primeiro concerto das 4 estações, a primavera. Eu espero que vocês tenham gostado. E como tarefa, vou falar para vocês escutarem esse concerto inteiro. O primeiro movimento inteiro, o segundo movimento inteiro e o terceiro movimento inteiro também, para vocês perceberem melhor esses elementos. Então leiam um poema e depois escutem a música tentando relacionar uma coisa com a outra. Também, quando vocês estiverem escutando, prestem atenção nas características do concerto. Quando é o violino solista que está tocando, quando é a orquestra inteira que está tocando, quando eles tocam juntos, quando eles se complementam e quando parece que eles brigam um com o outro. Percebam também os momentos de contraste, que é muito comum na música barroca. Então, quando às vezes eles estão tocando forte, depois eles tocam as mesmas coisas que eles tocaram forte, mas tocam piano. Então percebam essas seções de contraste e procurem outros tipos de contraste na música também. Obrigada, até o próximo vídeo!